Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao MajaCast. Hoje nós trouxemos para bater um papo aqui com um escritor que nós temos aqui dentro do condomínio Marajoara, Fernando Couto de Magalhães. Até o nome já é de escritor, né? Muito bem, então nós vamos bater um papo aqui. O Fernando já tem obras publicadas aí no mercado, já é uma carreira tão jovem, tão bem sucedido. Então, nada mais interessante do que a gente entender como é que é a vida de um escritor aqui, né? Então nós temos esse privilégio de receber você aqui, Fernando. Aí, Giba. Obrigado pelo convite. E vamos lá, estou à disposição de vocês. Olha aí. Muito bem. Então, Fernando, a gente sempre tem a curiosidade de saber como é que é a vida de um escritor. Antes da gente falar das suas obras, é curioso a gente saber o que está por detrás. Porque normalmente quando a gente pensa em escritor, você pensa em um livro na prateleira com o seu nome. Mas para chegar nesse status ali, acho que tem muita coisa. Mas como é que começou? Como é que você identificou que essa seria uma carreira sua? Olha, eu sempre fui envolvido em tudo que tivesse criatividade. Sempre me envolvi com tudo relacionado à criatividade, desde a formação em design e publicidade, até desenho, música. Também toquei muito, sempre gostei de tocar instrumento, aprender instrumento novo. Então sempre fui muito envolvido com criatividade. E há uns anos atrás, acho que foi 2019 que eu escrevi, mas eu publiquei pela primeira vez em 2022, aí eu me descobri na escrita. Por quê? Para mim, assim, foi a forma mais extraordinária de extravasar a criatividade, de botar para fora a criatividade. E é um tema interessante que a gente pode até discutir sobre, porque, claro, na verdade, quem se envolve muito com criatividade, quem é muito criativo, e aqui eu falo não como um adjetivo de elogio, ele é criativo, não, mas uma pessoa que é dedicada a trabalhar com criações, a gente precisa botar para fora. Olha aí, já está uma dica aí, né? Tem inclusive um pensador que eu gosto, que ele fala que o criativo, se ele não cria, ele desaparece. E isso é uma bênção e uma maldição. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você vai elogiar alguém, que alguém, sou muito criativo, olha a criatividade e tudo mais, porque tem os dois lados. E a escrita foi uma forma que eu encontrei de botar tudo isso para fora, e eu vou falar para vocês que é uma delícia. Pois é, agora não é todo mundo que tem criatividade que consegue encontrar no meio da escrita, né? Essa liberdade de expressar, até porque, né, escrever não é uma coisa tão fácil para a maior parte das pessoas, né? A própria escrita, além da criatividade, já é um dom, né? Ou também tem muita técnica? É um processo bem técnico, é claro que envolve de novo a criatividade em si, e criatividade, por isso que eu defendo que o dom, ao contrário do que muitas pessoas falam de nascer com o dom, eu acho que o dom, na verdade, é aquela pessoa que tem um pouco mais de facilidade de aprender a desenvolver algo do que outras pessoas, né? E escrever é muita técnica, porque de nada vai adiantar a sua criatividade se você não tiver técnica. E técnica significa você sentar, saber construir uma frase, saber dividir uma história, saber criar os atos. E aqui a gente está falando de livro de ficção. Até hoje, pelo menos, eu não escrevi nenhum livro de não ficção. O que isso significa? Todas as minhas obras têm personagens que são criados, são situações que são criadas, são situações extraordinárias, ou seja, que fogem do comum para que crie algo interessante. Mas para isso precisa de muita técnica. Eu diria que é 10% criatividade e 90% técnica, porque se você não sentar e não escrever, o que vai adiantar? Ô Fernando, nós temos algo em comum, né? Como jornalista eu também gosto de escrever, mas eu fico pensando no desafio muito maior que é de um escritor, porque no caso do jornalismo a gente busca um fato
que nós temos que ter o quem, quando, como, porquê, onde. Então, é um assunto que a gente consegue resolver rapidinho, juntando as informações e organizando as informações numa matéria que tem que ser muito objetiva. Então eu fico pensando, é muito diferente quando você vai escrever uma obra, porque ela não termina com essas questões, ela termina com uma... Termina não, se desenvolve com uma criação muito maior. Por causa disso eu queria te perguntar, você entra dentro de cada personagem, nessa busca que você tem por personagens, por ficção, como é que é esse processo criativo? Você cria e entra dentro de cada personagem? É interessante, né? Mas realmente é muito incomum, porque o jornalista, não só a escrita como a leitura, né? O jornalista também tem que ler bastante, Verdade. Né? E também escrever bastante. Aliás, os meus livros têm bastante de jornalismo também, principalmente o primeiro, que tem bastante mídia, né? Eu gosto sempre da mídia comentando sobre aquele acontecimento extraordinário que está acontecendo. Isso para mim eu acho bem legal. Obrigado por valorizar a nossa profissão no seu Aliás, livro aí. Agora eu estou escrevendo o quinto, né? Porque aquele lá são dois livros juntos. Eu estou escrevendo o quinto. E no quinto também tem bastante mídia, os jornalistas indo atrás de saber o que está acontecendo. Que legal. Sempre por trás de um acontecimento extraordinário que foge completamente da realidade. Porque o meu objetivo como escritor é sempre fugir da realidade. E é criar aquela história que a pessoa sente e também saia da realidade. Mas como você falou, para isso você precisa ter personagens. E você precisa ter personagens que sejam minimamente interessantes. E a sua pergunta, Giba, eu acho interessante que isso se pergunta muito, né? Como é a criação do personagem. Em primeiro lugar, todo personagem de um escritor tem um pouco dele no personagem. Então todo personagem que eu escrever vai ter um pouco de mim. Mas não só isso. E agora eu cito o Maurício de Souza. Uma resposta que o Maurício de Souza deu que fez muito sentido. E eu uso isso na hora que eu vou escrever os livros, que é o seguinte. Estou em dúvida de como escrever, criar um personagem. Não consigo criar um personagem. Quantas pessoas tem em volta de você? Então, vamos dizer, você aqui sentou com o pessoal e entrevistou o pessoal fantástico que tem no nosso condomínio. É verdade. Quanta inspiração você consegue puxar dessas pessoas? Verdade. A gente tem, por exemplo, eu sou uma pessoa, minha mãe é outra pessoa, meus irmãos são outras pessoas, cada um com as suas personalidades, com as suas curiosidades, com a sua história, com a sua experiência. Então, daí você consegue puxar muita inspiração para criar seus personagens. Então você divide um pouquinho seu em cada um deles e um pouquinho das pessoas que estão à sua volta. Ô, Fernando, e o tempo que você se dedica? Porque a gente fica pensando, tem que baixar uma inspiração, uma ideia para você ir lá escrever. Acho que não é bem assim, né? Não é bem. Como é que é o processo? Na prática, eu compararia com você fazer um TCC da faculdade. Até porque escrever requer pesquisa, né? Então, meu primeiro livro, que foi pré-história, e viagem no tempo, vamos criar uma coisa bem maluca, mas explorando diferentes eras pré-históricas. Para isso, você precisa ter pesquisa, você precisa ter muita leitura, você precisa conhecer minimamente do assunto para poder escrever sobre ele. Então, eu abracei esse desafio. Os meus outros livros foram com folclore brasileiro. Então, folclore brasileiro, eu queria apresentar um lado do folclore, do nosso folclore, da nossa mitologia, que quase ninguém conhece. Isso eu falo com segurança, pouquíssimas pessoas conhecem. Então, você precisa estudar, você precisa pesquisar muito. E eu comparo com um TCC porque, cara, 90% desse trabalho é você sentado atrás do seu laptop, fazendo muita pesquisa e trazendo isso para o seu livro, e escrevendo, e errando, e apagando, e escrevendo um capítulo inteiro, e aí você vê que o capítulo não ficou legal, você apaga o capítulo inteiro. Tem esse processo também? Ou às vezes, por exemplo, esse quinto livro que eu estou escrevendo, eu cheguei a escrever umas 60 mil palavras, que a gente normalmente faz por contagem por palavras, né? Quando você vai apresentar uma obra para uma editora. Então você tem 90 mil palavras, você tem 75 mil palavras,
e você tem 180 mil palavras. E você faz a comparação dessa forma, né? E cara, isso exige muito trabalho. Então, eu cheguei a escrever 60 mil palavras e descartar essas 60 mil palavras. Só que quando eu descarto, não quer dizer que eu joguei fora. Porque o processo criativo que eu usei para escrever aquilo, eu puxei muita coisa boa, que quando eu tirei isso aqui da minha frente, eu tive um caminho para desenvolver o que ficou bom naquela história, né? E é isso, cara. E tem a parte técnica, é escrever. Eu, pelo menos, escrevo de 3 a 4 horas por dia. Todo 3 a 4 horas dia por eu dia? escrevo. Todo dia eu escrevo. E, De manhã à tarde ou à noite? olha, eu normalmente escrevo à tarde. Fim de tarde é o horário que eu mais escrevo, mas depende muito, né? Só para saber que horas nós devemos não incomodar você durante o dia. Me manda mensagem, né? Ô, Fernando, você falou em inspiração. É. Que escritores têm inspirado você nesse seu processo? Ó, eu gosto muito de clássico. Então eu gosto de, por exemplo, eu escrevo aventura, eu gosto de aventura. De qualquer estilo e gênero. Gosto de aventuras. Gosto quando tem personagens, esses personagens saem para enfrentar alguma coisa. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito do Júlio Verne. Uhum. Júlio Verne, para mim, é fantástico. Por exemplo, a Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas, A Ilha Misteriosa. Entre eles também Michael Crichton, que é mais recente. O Júlio Verne, a gente está falando do século XIX. Michael Crichton, a gente está falando do século passado, anos 80, 90, 70, 80, 90, que é o criador do Jurassic Park, né? Então, Jurassic Park, O Mundo Perdido, O Enigma de Andrômeda, ele é muito ficção científica. Recomendo todos lerem. E entre outros, cara, por exemplo, Arthur Conan Doyle, que é do Sherlock Holmes, que um livro dele que me inspirou muito, que foi O Mundo Perdido, porque, curiosamente, o Conan Doyle, que escrevia Sherlock Holmes, também escreveu uma aventura com dinossauros e uma terra perdida na Amazônia. E esse livro é legal, é muito legal, eu recomendo todo mundo que leia, e esse foi uma inspiração. E basicamente é isso. Eu estou citando muitas pessoas de fora, é claro que aqui dentro, por exemplo, para esse livro Caimã, você tem inspirações como Iracema, Guarani, José de Alencar, Machado de Assis, mas eu sou uma pessoa muito de ficção científica, e o Brasil, infelizmente, não tem a cultura, a tradição da ficção científica. Isso é algo que a gente importou não há muito tempo atrás, e hoje tem escritores muito bons vindo por aí. Mas 2 escritores que eu acho que é uma inspiração fantástica minha, que é Mary Shelley, com o Frankenstein. Eu gosto de clássicos, e Frankenstein, para mim, é a obra definitiva, a primeira obra de ficção científica, basicamente, que é Frankenstein ou Prometeu Moderno, o título, e Bram Stoker, que é do Drácula. Esse livro é fantástico. Nossa, o Drácula do Bram Stoker é uma coisa maravilhosa. E é basicamente isso. O que eu recomendo quando me perguntam de inspiração é leiam clássicos. Tem que ler clássico. Tem muita coisa boa contemporânea, mas quando você lê clássico, o seu repertório fica muito maior. Muito maior. Fernando, você citou aí alguns grandes escritores aí internacionais, mas você, escritor brasileiro jovem, resolveu, entre aspas, tropicalizar, ir para o folclore, porque nós brasileiros, conforme você disse muito bem, nós não conhecemos, e por não conhecermos, nós não valorizamos, e por não valorizarmos, a gente não cria mais personagens e histórias, mas você está quebrando esse paradigma. Mas o que te levou a mergulhar no folclore brasileiro? Porque é fantástico. Porque é fantástico. O problema a gente tem muito essa inspiração das mitologias europeias. Né? E muita coisa vem da Europa, e é comum isso, é normal, não tem nada de errado com isso. Onde está errado nisso a partir do momento que isso começa a se sobrepor à nossa própria cultura. Perfeito. Felizmente, eu cresci ouvindo que
aquele redemoinho de terra lá que fazia no quintal da avó, se eu jogasse a peneira, eu ia capturar o Saci Pererê, por exemplo. Né? Bem lembrado. Então, você tem esses bordões que fazem parte da nossa vida, mas que a gente nunca desenvolveu. Então, você tem figuras que vão muito além de Saci, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, que são figuras que eu gosto de trabalhar. Caipora, por exemplo, é um personagem que eu gosto muito. Só que você tem figuras fantásticas, como, por exemplo, Mapinguari, Kibungo, Boi Vaquim, de diferentes lugares e regiões do Brasil, que trazem diferentes origens. Então você tem uma mistura de folclore brasileiro, indígena, africano com germânico, você tem misturas inglesas com a brasileira, você tem, por exemplo, o Corpo Seco. O Corpo Seco é o nosso zumbi brasileiro, que de tão ruim, nem o céu nem o inferno fizeram essa figura. Então, olha quanta história você pode criar em cima dessas figuras. E realmente desconhecidas da maior parte do público. Exatamente. Né? Então, isso é interessante. Eu tento trazer isso nos livros. Ao mesmo tempo que contando uma história que seja divertida, que entretenha o leitor. Né? Fernando, a gente falou da sua carreira, de você. Vamos falar um pouquinho das suas obras aí? Qual foi a primeira e o que te inspirou a fazer, escrever o primeiro livro? Como é que foi esse processo? O primeiro livro foi Instituto Hawkins, e ele nasceu de uma brincadeira que eu por hobby... Vamos começar colocando aqui primeiro, por hobby, você falar dele. Eu fui escrevendo esse livro e mandava para minha esposa por e-mail, assim, só para criar um mistério ali, e acabou virando o livro. 3 anos depois, eu apresentei na editora, gostaram do livro, e eu publiquei o livro. 3 anos depois? 3 anos depois. Então, processo até então, eu escrevi esse livro em 1 ano. E eu deixei ele no e-mail. Ficou guardado no meu e-mail. Ah, foi? Foi. Você teve paciência. Eu nem pensei em publicar, essa é a verdade. A Amanda, minha esposa, que falou, pega isso, leva numa editora, vai que gostam. Será? Eu não tinha pensado, né, em realmente ser um escritor. Apresentei, gostaram. Felizmente, esse livro chegou no top 3 da editora. Uau! Entre 5 mil autores. Foi para top 3. Caramba, olha quem nós temos aqui. Olha quem nós temos aqui no Marajoara. Entre 5 mil autores, você estava no top 3. Aí me colocaram no top 3 da editora, embaixador do selo, etc. Uau. E, cara, falei, é isso que eu vou fazer. Né? Ali serviu de estímulo para você, eu imagino, né? Se as pessoas estão gostando, alguma coisa boa tem aí. Em seguida, eu comecei a escrever O Grande Hotel Brasil. Primeiro livro. É um livro de aventura que explora diferentes eras pré-históricas. É um livro muito bom, inclusive, para as escolas. A gente leva para as escolas. As escolas também estão adotando? Para a molecada. Eles gostam porque é a história do mundo. Então, até na própria capa, eu tenho uma linha da estratigrafia do planeta Terra, que é justamente as eras geológicas e todas as diferentes criaturas que habitaram o nosso mundo até chegar no ser humano. Então isso é um tema que eu gosto bastante. O segundo livro, eu gosto muito de terror. Os 2 livros preferidos é o Frankenstein e o Drácula. Dá para perceber, então, né? Cara, eu tirei férias, fui com a Amanda para um resort no Nordeste e, curiosamente, a gente foi fora de temporada, estava vazio o resort, não tinha ninguém, o resort era enorme, e, cara, você andava naqueles corredores vazios à noite, era 11 horas da noite, a gente voltando pro quarto, não tinha ninguém. E eu lembro que tinha, era todo de alvenaria, né, de tijolos, os corredores, a porta de um lado e aquele breu à noite do outro, que era os arcos que você enxergava à noite, e aquela luz amarela que ficava balançando assim no corredor. Eu falei, cara, isso aqui é o cenário perfeito. E aí eu comecei a desenvolver essa ideia lá. Só que eu pensei, eu vou criar uma história de terror, eu gosto muito de terror, só que, cara, eu não vou escrever uma história de terror com fantasma, com exorcismo, o que dá para eu trazer de diferente para essa história? E eu comecei a fazer uma história que fosse um terror mais psicológico, que se passasse ao mesmo tempo na mente do personagem que está sendo atormentado,
quanto nos corredores desse hotel, com figuras do folclore brasileiro. Então eu trago coisas que bem desconhecidas, como eu citei o próprio Mapinguari, que é uma criatura do folclore que tem uma bocona na barriga, né? E aí eu falei, nossa, imagina esse bichão correndo atrás da gente aqui no corredor do hotel, ia ser legal pra caramba, né? E eu comecei a criar essas cenas. Assim como, por exemplo, você tem o hotel em chamas e a mula sem cabeça correndo no corredor, galopando no corredor, e aquela loucura toda. Uhum. Nesse livro eu falei, o folclore é da hora demais. O folclore é bom demais, é fantástico, é muito fantástico. Porque eu fui me aprofundando e pesquisando muito. Aí eu comecei a escrever a Caimã. Só que a Caimã, diferente da ficção científica e do terror, é uma alta fantasia. Ali eu me propus a criar um universo, criar todo um universo com suas próprias leis, com seus próprios povos, os conflitos políticos entre eles, mas recheado. Aqui foi o meu desafio supremo de trazer o máximo do folclore que eu fui descobrindo através da pesquisa e trazendo para esse livro. Então, esse, inclusive, é minha obra preferida. Então, dá para ver a grossura desse livro, como ficou. Uhum. E eu gosto muito desse livro. Aqui tem duas obras, dois livros são aqui. Dois livros aí, são os 2 primeiros volumes. Atrás você tem até a Caipora aí atrás do livro. Essa é a Caipora, que é uma das personagens protagonistas do livro, né? Muita gente não conhece esse personagem aí. Mas eu trago muitas coisas, por exemplo, o Kibungo, que é um bicho-papão, que é uma mistura de Brasil e África, que é horrível, no bom sentido. É horrível. Imagina uma criatura com tentáculos, com uma boca nas costas e põe a pessoa nas costas, mastiga a pessoa. Isso faz parte do imaginário, o bicho-papão e tudo mais. Então, poxa, eu vou criar uma história nesse sentido. E é basicamente isso. Então, tem muito da minha personalidade nesses livros. Eu gosto muito dessas coisas. E quando eu escrevo um livro desse, eu também escrevo pela carência que eu tenho de ler um livro desse. Então, é basicamente isso. Eu gostaria muito de ler mais livros que tivessem dinossauros, pré-história. Por que eu não vou escrever um? Ô, Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Pela empolgação que você demonstra na criação dos seus livros, eu sou levado a acreditar que você não encara como um trabalho, você encara como uma diversão. Ou eu estou exagerando? Não, eu atormento a minha esposa. Nossa, coitada dela. Ela é uma santa. Aliás, ela é culpada de ter que colocar como a sua empresária, né? Porque às vezes não, cara, eu diria que quase diariamente, coitada tá lá no sofá descansando, eu chego para ela e falo assim, ó o que vai acontecer, imagina, aí eu começo, vai ter uma explosão e não sei o que, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e coitada, ela só queria comer a pipoquinha dela lá assistindo filme. E eu fico atormentando ela. Aquela primeira leitura do seu áudio, né? Exatamente. Mas é divertido, a gente se empolga. Eu escrevo ficção, e eu escrevo ficção que divirta as pessoas. Se eu não me divertir no processo, não vai fazer o menor sentido. Nossa, faz todo sentido. Que na carta de introdução do primeiro livro, eu escrevo que eu espero que você, leitor, se divirta pelo menos um pouquinho do que eu me diverti escrevendo essa obra. Eu vi essa sua resenha aí, é muito, muito interessante, muito, muito verdadeira. Fernando, ser escritor no Brasil não é uma tarefa fácil, até porque nós temos lamentavelmente nós temos uma população, a maior parte, que não construiu o hábito necessário, emocionante da leitura, né? Sim. Como é que você vê a criação de suas obras dentro desse contexto? Não é só a questão da leitura, tem a questão da publicação, das políticas editoriais. Como é que você está enfrentando isso? Os custos envolvidos, né? Porque é como você falou, o mercado aqui, e normalmente a gente sempre aponta para as pessoas que não leem, e é verdade. A gente tem uma esmagadora maioria que não lê e lê cada vez menos, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um editorial que investe muito lá fora. Cara, simples assim. O mercado editorial investe muito lá fora. Então, você tem grandes editoras que
se preocupam muito mais, isso porque é bom financeiramente para a editora investir em, por exemplo, vamos criar novas edições do Drácula. E aí você vai ter, cara, 40 edições do Drácula de diferentes editoras. Pô, cara, aqui no bairro você vai encontrar, nesse condomínio você vai encontrar gente escrevendo histórias interessantes. Em qualquer lugar você vai encontrar gente com cada ideia, com cada história fantástica. Mas você tem um mercado editorial que é muito difícil de lidar. É muito difícil de lidar. E os autores acabam optando por publicação independente. Né? Eu comecei com a publicação independente. Por publicação independente é você mesmo publicar o seu livro e sem editora nem nada, e você que faz o corre ali para conseguir. O seu primeiro livro foi... Não, na verdade os 3 foram. Agora que eu estou no mercado editorial mesmo. Né? E você faz o seu corre para você vender livro. Felizmente, uma vantagem é que eu sou publicitário. Né? Ah, sim. Eu sou publicitário. Então, você faz o seu marketing, as suas divulgações nas mídias sociais. Também nas mídias Aliás, sociais. sem isso, ninguém faz absolutamente nada. Pois é. Mas, como publicitário, eu enxerguei o meu livro também como um produto. Eu tenho que vender esse produto. Então, eu comecei cara, você bola suas estratégias de marketing para alcançar o seu público. Felizmente, eu alcancei uma base de leitores. O primeiro livro, o Instituto, ele foi para todos os estados, até agora já está em todos os estados. E agora, ano que vem, começa a ser publicado pela editora Paulus, agora com distribuidora e tudo mais. Então, agora eu entro no mercado sem brincadeira, vamos assim dizer. Só que, para você conseguir adentrar uma editora que te abrace, te patrocine, que banque os seus custos, porque é caro. Publicar independente, você vai lançar um lote do seu livro, é 10 mil reais, cara. Para quantas edições? Para quantos exemplares? Você vai fazer 500 exemplares, você vai pagar 10 mil reais, 15 mil reais, dependendo do tamanho do livro. É investimento, né? Então é um baita investimento. Então até você chegar numa editora que te abrace e vá publicar por você, é um caminho a ser percorrido. Fernando, voltando ao tema da questão da leitura aí no Brasil, você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, você pega o metrô, você vê muita gente ainda, né, jovens inclusive, né, saboreando, lendo. Aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, né, que a gente circula bastante, não existe, é muito raro, todo mundo está no celular ou no tablet. Quando você vê uma pessoa com um livro, muitas vezes eu fico pensando, que figura é essa? Né? De onde ela vem? Para onde ela vai? Né? Pois é. E existe, na sua visão de futuro, possibilidade do pessoal só começar a ler livros só na sua versão digital? Olha, e não adianta pôr a culpa nos mais jovens, que eu frequento a Prevent Senior e normalmente eu sou a única pessoa lendo um livro na sala de espera. Inclusive, isso hoje se estuda muito, o efeito dos celulares no idoso, né? Porque também o idoso está tomado. O adulto, o idoso, o jovem, o adolescente, está todo mundo tomado. E a gente está sendo viciado em conteúdos rápidos. Eu citei o Drácula é um livro denso, um calhamaço, e as pessoas estão desacostumadas com isso. E você comentou Europa, Estados Unidos, e eu lembro de ter feito uma pesquisa de mercado em Nova York. Eu fui naquelas Barnes & Noble, que é as grandes livrarias lá dos Estados Unidos, e lá em Nova York eu me interessei pela estante dos best-sellers, os livros best-sellers do momento. E eu achei engraçado, porque normalmente você entra aqui numa livraria cultura, que seja, você tem aquele standzinho dos best-sellers do momento, e normalmente os nossos best-sellers são aqueles livros de autoajuda desse tamanho, né? Então, como ficar milionário, como alcançar o sucesso, como não sei o que, como não sei o que lá, como blá, etc e tal. E aí eu achei interessante, eu não estou falando que lá é melhor, aqui é pior, mas eu, por observação, achei interessante, porque, cara, era uma estante enorme, assim, com andares de livros, e uns calhamaços, assim, e livros de fantasia, livros de
thrillers investigativos, livros policiais e livros grossos. E eu lembro que a Amanda até tirou uma foto, eu postei essa foto no meu Instagram, que sou eu na frente dos best-sellers, mas assim, cara, é uma estante cheia de livro. São muitos volumes. E você não via livrinho assim, de autoajuda, de como ser milionário, e como ganhar seu chefe. E você via histórias. Isso eu achei fantástico. Agora, no Brasil, a gente tem leitores, não quer dizer que o Brasil não lê, o Brasil é ignorante, não é nada disso. A gente tem leitores, tanto que quando você entra nesse meio, você acha o seu público, você vê como existe esse público. Eu frequentei por alguns não, vários anos, o Clube da Leitura da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que fechou, e foi o lançamento do meu primeiro livro. Você foi lá, você estava lá. Sim, eu lembro muito bem. Você estava lá. Um belo evento, inclusive. E eu frequentei o Clube do Livro, cara, era muita gente, é cheio de gente ali para compartilhar a leitura, compartilhar ideias. Só que também tem uma migração para o meio digital. A maior parte dos meus livros é vendido no meio digital, pelo Kindle. Pelo Kindle, isso envolve a assinatura do Kindle ilimitado. Eu leio no Kindle. Eu leio pra caramba no Kindle. Eu viajo, eu levo meu Kindle, eu tenho a biblioteca toda lá comigo. Para quem lê e lê muito, o Kindle é uma opção muito interessante. Para mim, minha opinião, posso estar enganado, pode descortar de mim. O importante é que as pessoas leiam. Se está lendo, cara, está consumindo. Tudo bem, porque eu vou fazer um comparativo. Tem livro meu que, felizmente, eu baixei o valor desses livros para eles ficarem acessíveis no site da editora, inclusive abrindo mão do meu lucro para poder, né, fazer isso. E, cara, a versão física é muito mais cara. É muito mais cara. A versão Kindle é mais econômica. Então tem esses pontos. E é isso, cara. O importante é que as pessoas leiam, não parem de ler. Verdade. Fernando, nós estamos aí em todos os segmentos da sociedade sendo fortemente impactados pela inteligência artificial. Acho que não existe nenhum setor que não esteja consumindo inteligência artificial, facilitando, aumentando a sua produtividade. Acho que ninguém hoje em dia escreve uma mensagem via WhatsApp ou qualquer, sem passar pela inteligência artificial. Então, como é que a inteligência artificial, o escritor ou os escritores, vamos ser mais direto, tem feito uso da inteligência artificial? Ela ajuda você na produção literária? Eu acho que eu não sou dos autores que tem medo da inteligência artificial, apesar de compreender o medo que tem da inteligência artificial. Eu acho que é uma ferramenta. Eu não acho que é uma ferramenta criativa. É como você até mesmo comentou, a inteligência artificial ela pode ajudar a revisar texto, ela pode ajudar a traduzir, ela pode te ajudar a trazer informações que você pode muito bem depois confirmá-las através da pesquisa. Exato. Mas, dos experimentos que eu fiz com inteligência artificial no quesito criação, ela é muito pobre. Ela é muito pobre. Então, se aliado à criatividade, a nossa criatividade, porque, cara, muitos dos livros, quando você vai escrever, eles vêm da experiência do autor. Uhum. Eu comentei com vocês agora. Eu fui num hotel, eu vi a luz balançando lá no breu, naquele corredor escuro, e dali vem aquela ideia. Interessante. Então, se você pede para a inteligência artificial, crie uma história assim, assim, assado, vai sair uma coisa muito rasa. Pelo menos foi a minha experiência. E ela está em desenvolvimento, ela está aprimorando anos-luz a cada mês. Então, daqui, quem sabe, isso mude. Mas eu não sou uma pessoa que tem medo. Por quê? Eu faço um comparativo. Eu gosto de desenhar, eu desenho. E eu faço realismo com lápis. Tanto que todos os livros têm desenhos. A capa desse livro é um desenho a lápis, por exemplo. E foi você mesmo que fez a capa? Eu que fiz, é um desenhão grandão. Assim. E as ilustrações dos seus livros, também, é você mesmo que faz? Aí dentro também tem ilustração. Ou seja, você fez a obra, você faz as ilustrações, você faz o marketing. Tudo que é criatividade, só falta você mesmo comprar. Pois é. Eu já comprei. Já comprou? Já comprei meu próprio livro. Quando eu acho na livraria, eu compro. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que as pessoas me buscam para fazer um desenho que pareça com a foto que eles me mandaram?
Por que a pessoa me faz uma encomenda? Hoje eu não estou fazendo mais encomenda. Mas, por exemplo, faz a encomenda do retrato do filho da pessoa e eu faço em preto e branco, sendo que é só ela pegar a foto preto e branco e botar na parede. Para mim, eu interpreto a inteligência artificial dessa forma. Porque quando as pessoas veem aquele quadro pendurado na parede, falam, foi um cara que fez a lápis. E eu acho que a gente vai chegar na inteligência artificial num ponto, porque a gente já tem livro que é totalmente feito por inteligência artificial, conteúdos inteiramente feitos por inteligência artificial, só que você vai separar isso e vai falar, esse aqui foi o cara que escreveu, porque ele foi num hotel, o hotel estava vazio, e ele foi no corredor do hotel escrevendo a história. Então você sempre tem a história por trás da arte, e eu acho isso muito bacana, né? Porque quando você vai ver um Burgos, uma pintura do Burgos, você não tem só a pintura do Burgos, você tem todo um contexto histórico, como que ele pintou aquilo. A Capela Sistina, você tem toda a história, eu fui na Capela Sistina, que é um negócio alto, maravilhoso, e você tem toda a história do Michelangelo deitado de costas, assim, pintando, com a tinta caindo na cara dele. Então você sempre vai ter a história por trás daquilo. Então eu não sou uma pessoa que teme inteligência artificial. Eu acho que ela pode ser usada como uma ferramenta, sem problema nenhum. Só que o fator humano sempre vai ser valorizado. Vai quebrar um monte de emprego, isso com certeza. Mas o fator humano sempre vai ser valorizado. É porque a gente vai sempre querer uma experiência humana, não uma experiência digital da máquina, dos robôs, né? Criando histórias. A gente sempre vai dizer, peraí, quero saber o que o ser humano, o escritor está criando dentro desse contexto. Exatamente, né? Exatamente. Fernando, sempre bom bater um papo com você. Você traz histórias, traz ficção, traz realidade. E te deixo aí as últimas palavras para você. Você já está entrando numa nova fase, né? Já tem uma editora. Exatamente, não sei se vai ter em breve alguns eventos aí, então te deixo as últimas palavras para você. E o condomínio é sempre um aliado meu, porque, imagina, eu estou nesse condomínio desde 94, apesar de ter passado anos fora e depois retornado, e eu tenho muitos amigos aqui, muitos contatos, muitas pessoas muito bacanas, e tanto que os eventos que eu faço de lançamento do livro são sempre perto do condomínio. Eu falo, vai a galera vai estar lá, e é isso que é legal. Mas é isso, eu acho que escrever, pintar, tocar instrumento musical, a arte faz muito bem, a criatividade faz muito bem, e eu acho que a gente podia desligar um pouquinho o celular e tentar aprender uma Garota de Ipanema no violão, podia, sei lá, tentar escrever um poeminha, qualquer coisa que seja, porque isso faz bem para o cérebro. E, principalmente, o tédio. O tédio é maravilhoso, que é o que chamam de ócio criativo. Hoje a gente não tem mais tédio, porque assim que a gente começa a se ver entediado, a gente já pega o celular para verificar a rede social e tudo, e dopamina barata o tempo inteiro. Então, se permitam sentir tédio. O tédio não é ruim, o tédio é bom. Muito bem, tá aí o recado de Fernando Couto de Magalhães. O escritor, podemos falar, o escritor marajoara? Escritor marajoara, eu gostei, até porque Marajoara é um povo guerreiro, lá da Amazônia e tudo mais. É o nosso condomínio, inclusive. Exatamente, e cada prédio aqui são rios e povos indígenas, né? Os Caiapós, os Javaés, os Tocantins, etc. Negro, Mamoré. Então, todos eles. Olha só que legal. Fernando, obrigado por compartilhar com a gente a sua obrigado pelo convite. Inspiração, a sua brilhante inspiração para todos nós, não é verdade? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo bate-papo no MajaCast. Obrigado, Fernando. Valeu.